Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Nós, muitas vezes, estamos falando a verdade a respeito do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Por quê? Porque esse senhor, ele tem se posicionado anticatolicamente em todas as vezes que se posiciona. Ele se diz católico, mas a sua posição não é católica. A sua posição nem menos é cristã, porque ele se posiciona a favor do inimigo de Jesus e não de Jesus. Então, surgiu e muito pertinente essa campanha online para que o Papa afirme que o apoio de Biden à morte dos nascituros é anticatólico e que ele deve ser excomungado. Uma campanha online pede que o Papa, as autoridades hierárquicas competentes, que deixem bem claro que o comportamento anticatólico do presidente Biden, por apoiar o que nós sabemos que ele tem apoiado, e ele deve ser excomungado por isso. E eu concordo, deve ser mesmo. A iniciativa promovida na Espanha pela Associação dos Enraizados de Cristo na Sociedade lembra que, segundo o cânon 1398 do Código de Direito Canônico, quem procurar essa situação que ele tem apoiado, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae. Expressão latina citada pelo cânon significa que é pena aplicada pela própria força da lei, sem necessidade de declaração expressa das autoridades eclesiásticas. Essa associação de leigos considera a dupla militância de Joe Biden como católico e defensor dessa situação é totalmente incompatível. Ele não pode se dizer católico e defender a cultura de morte. Depois da histórica decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 24 de junho, que foi revogada a sentença do caso Roe vs. Wade, de 1973, essa sentença tinha liberado essa prática, que agora foi revogada. Cada estado americano pode legislar sobre essa questão. A reação desse presidente foi assinar uma ordem executiva para que evitar os efeitos da sentença e facilitar, o ceifamento das vidas para mulheres que vivem em estados onde as leis protegem a vida humana. Biden também disse que a maneira mais rápida de combater os efeitos, o caso em cuja sentença da Suprema Corte decidiu que não existe mais um direito constitucional a essa situação nos Estados Unidos, é fazer uma lei nacional tornando livre no país inteiro esse ceifamento. Para isso ele precisa de maioria de democratas no Congresso. Assim ele chamou a mobilização do voto nas próximas eleições de novembro, nas quais serão eleitos membros do Congresso e cerca de 1/3 dos senadores. Porém, meus irmãos, nós sabemos quão o governo desse cidadão está sendo criticado justamente por a sua incoerência. Um cara que não consegue nem ler um TP de tão cozinhado já está o seu cérebro. Então vamos fazer o quê? Nós temos que torcer para que a igreja excomungue mesmo esse senhor, porque ele de forma alguma ele pode se chamar católico. Da mesma forma que aqui no Brasil foi proibido que algumas ativistas que eram chamadas de católicas pelo direito de decidir, já não podem ser chamadas mais de católicas, porque elas não ensinam o que a igreja ensina. Ou seja, esse senhor não pode se chamar católico, porque ele não defende, na realidade, as coisas que ele defende são contrárias à fé. Ou seja, eu apoio a excomunhão desse cidadão,
porque o que ele defende é contrário à nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.